que hoje vocês são meus seguidores. Hoje vocês são meus alunos amadores. Enfim, vocês fazem já parte, né, das minhas atividades, entendeu? Então, toda semana eu me sento, eu procuro a melhor forma, a melhor estratégia para tentar passar para vocês da melhor forma. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir compreender da mesma forma, porque nós não somos iguais, cada um tem uma particularidade no processo de ensino-aprendizagem. Então, uns aprendem com mais facilidade, outros aprendem com um pouco mais de dificuldades, né? Aprendem, mas tem um pouco mais de dificuldades. Então, não é nada homogêneo, não é nada igual, né? Eu tenho uma característica que é diferente de cada professor de vocês, né? Então, nós temos particularidades, mas a gente tenta sempre fazer o melhor para chegar até vocês. E hoje, voltando aí, nós iremos estudar um gênero textual. Eu acho que vocês, já em algum momento do estudinho de vocês, já fizeram essa atividade com um coleguinha, com a mamãe de vocês, com o irmão, né? Ou então já sonharam fazer uma entrevista com um cantor famoso, um artista famoso. E aí, quem nunca pensou em fazer uma entrevista? Quem nunca quis ser um jornalista assim? Vamos sentar aí, eu quero fazer uma entrevista, né? Então, turminha, hoje a gente vai estudar esse gênero textual, a entrevista, né? Como é que ela se organiza, né? Quem é o responsável pela entrevista, né? Será que vocês conhecem todas as características? Mas antes disso, pegar o seu materialzinho e aquele velho combinado, né? Procurar o seu ambiente de estudo, o melhor que você fique mais à vontade. E aí, nós temos aqui, né? Olha, nós, porque eu tenho mais de um amiguinho. Tem eu e o livro. Então, hoje, na página 94, né? Nós iremos estudar essas características que estão presentes, né, dentro de uma entrevista, que é um gênero textual, né? Então, na página 94, nós temos o objetivo aí, ler uma entrevista atentando para sua estrutura, né? Então, você vai ler aí o texto 2 da página 94, tem assim. Você vai ler uma entrevista com o desenhista do dinossauros, Leandro Sanches da Costa. Tem o sobrenome. Preste atenção às perguntas e às respostas, né? Então, olha, perguntas e respostas são características presentes dentro de uma entrevista, né? Não existe uma entrevista se não houver perguntas e respostas, né? Então, né? Eita, que eu amo esse né. Então, profissão, desenhista de dinossauro. Vou fazer primeiro aqui a leitura. O que você quer ser quando crescer? Bombeiro, médico, astronauta, desenhista de dinossauros. O quê? Será que isso está certo? Pois é, a profissão de quem desenha dinossauros existe de verdade, é chamada de paleoarte. E para ilustrar o estadinho de papel desta semana, convidamos o paleoartista Leandro Sanches da Costa, que conversa aqui com a gente, né? E aqui no livro de vocês tem a imagem desse paleoartista, né? E aí tem a pergunta, né? A entrevista direcionada para ele. Leandro, desde quando você gosta de dinossauros? Aí é a pergunta, e Leandro vai responder. Eu sempre gostei muito de todos os bichos, já tive até coleção de lagartixa, mas eu adorava os dinossauros, não porque eles eram grandões, e sim porque eu sabia que esses bichos estavam muito mais perto da gente do que se podia imaginar. Afinal, as aves vieram deles, né? Então, aí a primeira pergunta. Então, gente, observe a estrutura do texto, né? Então, esse gênero textual aqui, ele tem uma estrutura, ele tem uma organização, né? E aí, vamos aqui. Quais as principais características que estão contidas em um gênero textual? Vamos aqui olhar para o quadro, né? E pega o seu caderno, né? Para fazer essas anotações aí. Eu quero que vocês coloquem essas anotações no caderno de vocês para complementar aqui o do livro, porque aí enriquece. Ai, bati. Enriquece o conhecimento de vocês, meu Deus. A professora é destralhada. Mas vamos aqui. Quem são os personagens principais em uma entrevista? Nós temos aqui o entrevistador, né?
e o entrevistado, né? Então, tem um entrevistador aqui fazendo uma pergunta para o paleoartista, que ele é o entrevistado, não é isso? Então, primeiro, o que é uma entrevista? É um diálogo, é uma conversa, né? Então, essa conversa, ela é informativa, ela vai informar algo, né? Vai informar o que está querendo se chegar aí, né? Então, o entrevistador, ele quer conhecer como o paleoartista, né, se tornou esse grande profissional. Aí ele explicou, né? Então, a entrevista é um diálogo e é um diálogo informativo, né? Esse diálogo, ele vai ser vinculado, ele vai ser passado onde? Pelos meios de comunicação. Quais são os meios de comunicação que a gente conhece? Rádio, né? Televisão, né? Internet. Então, a entrevista ela vai percorrer esses meios de comunicação, né? Então, cada pessoa que for tendo contato com essa entrevista vai se informar sobre o que está sendo colocado naquela entrevista, as respostas, a opinião do entrevistado, né? O que o entrevistador ele quer chegar, ele quer saber, ele quer coletar de informações, né? Uma entrevista também pode, né, de acordo com as respostas que estão dentro do gênero textual da entrevista, vai levar também ao leitor a formar uma opinião, né, com base no que essa pessoa está colocando as suas respostas. Então, como é que está estruturado, né, a entrevista? Primeiro, vocês podem observar. Estou ótima hoje. Alô, você! Então, nós temos um título para familiarizar. Então, profissão desenhista dinossauro. Então, esse título aqui já está dando a informação, né, do que vai ser cobrado aqui dentro, né, do que vai ser entrevistado, melhor dizendo. E aí, ele possui toda uma organização. Tá aqui organizado, olha, com perguntas e respostas. Uma entrevista tem como ponto principal perguntas e respostas. E uma coisa muito importante, né, que a gente deve colocar aqui, é que ele vem com título, como tem aqui, ó. Tem uma introdução, que é um pequeno resumo aqui, ó. Entendeu? A organização. E tem o desenvolvimento. Gente, o desenvolvimento na entrevista são as perguntas e as respostas, né? Então, na entrevista, vocês vão identificar frases com interrogação, frases declarativas, entendeu? Principalmente frases interrogativas, ok? Como tá aqui, como está aqui no texto do livro de vocês, ok? Então, tem título, né? Para informar ao leitor do que se trata. Tem uma introdução, que vem aqui, né? E tem o desenvolvimento, que é composto de perguntas e respostas, né? E aí vocês podem também acrescentar, eu posso colocar aqui para vocês, né? O que é que vocês vão encontrar aqui também? Frases interrogativas, porque são as perguntas interrogativas, frases interrogativas e declarativas. Declarativas afirmativas ou negativas. Vai depender do ponto de vista, né, do entrevistado, do que ele vai responder. Se ele acha positivo ou se ele acha negativo. Então, ele vai declarar se é um ponto positivo ou se é um ponto negativo, ok? Então, essas são algumas características. Aí aqui embaixo do livro de vocês tem sobre o gênero entrevista, né? A entrevista é um gênero informativo. Gente, aqui também ele é chamado de um texto jornalístico, né? Outra coisa importante na entrevista é que as informações, elas são reproduzidas de forma fidedignas, né? As informações que são colocadas, que a pessoa apresentar, da mesma forma que ela colocar, vai ser exposta, vai ser apresentada, né? Por exemplo, se na entrevista ela espirrar, aí vai vir algumas onomatopeias, né? Tossir, aí vai vir lá, entendeu? Então, é a reprodução fidedigna
do que está sendo colocado na entrevista. Então, eles reproduzem, né? Então, geralmente elas são coletadas através de um áudio, depois transcritas, né? Tipo em jornais, né? Elas passam a ser transcritas e é de forma igualzinha como ocorre quando o entrevistador está fazendo ao entrevistado. Então, né, só para a gente terminar aqui, dessa maneira, sua estrutura compõe-se basicamente de perguntas feitas pelo entrevistador e respostas dadas pelo entrevistado, além de um texto introdutório com informações sobre o assunto ou sobre o entrevistado. Esse texto introdutório, olhe, é basicamente assim, essa introdução, tá dizendo, ó, introdução, entendeu? O título para chamar a atenção do leitor, o texto introdutório para dizer mais ou menos o que é que aquela entrevista está se tratando e o desenvolvimento, que são o quê? As perguntas e respostas que organizam essa entrevista, né? E aí, vocês podem entrevistar, vou deixar como atividade para vocês, né? E aí, que nunca teve vontade de entrevistar alguém? Fazer certas perguntas, hein? Então, eu vou deixar para vocês desenvolverem como atividade, né? Fazer uma entrevista em áudio e gravar e passar para o seu professor. Esse desafio. Quem conseguir fazer primeiro essa entrevista e passar para o professor e o professor ligar para mim, vai ser premiado. Então, esse é o meu desafio de português, né? Eu fiz um desafio de matemática nas aulas anteriores, mas hoje você vai fazer essa atividade de desafio. Se você conseguir realizar sua entrevista, pode ser com sua mãe, pode ser com seu pai, pode ser com seu avô, né? Pode ser com seu irmãozinho, né? Você pode entrevistar e vai gravar. Passe para o seu professor e seu professor vai passar para mim. Aquele que fizer primeiro e eu receber, vai ser o premiado. Então, Raíssa já recebeu, né, o prêmio dela. E eu tô esperando vocês agora. Esse é o meu desafio de português. Vocês irão fazer uma entrevista com quem quer que seja e vocês vão gravar e mandar para o professor. E o professor vai mandar para mim. Assim que vocês desenvolverem essa entrevista e for o primeiro, é o ganhador, ok? Eu vou ficar no aguardo. Logo, logo, quando vocês verem essa atividade, quando vocês observarem e assistirem isso, né, essa videoaula, vocês façam isso rápido. Aquele que chegar primeiro em mim, o professor mandar, vai ganhar um prêmio. É por isso que eu quero que vocês fiquem prestando atenção, né, assistam mesmo, né, as minhas videoaulas, porque sempre vai ter um desafio